O Vasco surpreendeu o Flamengo em Brasília. Mas era para ficar tão surpreso assim o time rubro-negro, seu técnico Maurício Barbieri? Bem, acho que não. O técnico vascaíno é Alberto Valentim, o mesmo que à frente do Botafogo eliminou o Flamengo ainda sob o comando de Paulo César Carpegiani, que caiu depois dessa derrota, né, e com o Barbieri de auxiliar técnico, né, na semifinal do Campeonato Carioca. Naquela oportunidade, Valentim montou um Botafogo que agrediu o Flamengo no primeiro tempo, quando todos esperavam um Botafogo mais retraído, e ao alcançar o gol, a vantagem no placar, se retraiu, se fechou e sustentou a vantagem mínima para conseguir avançar até a final. E na final, o time foi campeão carioca, justamente em cima do Vasco, time hoje treinado por Valentim. Em Brasília, foi um pouco diferente. O Vasco até ousou mais do que aquele Botafogo do Campeonato Carioca. O Vasco agrediu mais a equipe do Flamengo. O Vasco foi para cima no primeiro tempo, ocupou o campo de ataque, trabalhando com 3 volantes, mas 2 que saíam pelos lados, fazendo as jogadas pelas laterais, com o Fabrício circulando com certa liberdade para tentar organizar, fazer os passes. E 2 homens na área, o André Rios, 2 argentinos por sinal, né? E o Maxi Lopes, jogadores experientes, fortes fisicamente, para ter contato, brigar ali com a zaga do Flamengo. Funcionou. O Vasco criou várias oportunidades. Já no comecinho do jogo, o Rio chutou uma bola para fazer com que o goleiro Diego Alves trabalhasse, e o gol teve a participação dos 2 centroavantes vascaínos. A estratégia do Alberto funcionou. Ele não tinha Pikachu, não tinha de sábado, estava com desfalques, com problemas, mas ainda assim foi um treinador ousado, foi um treinador que tentou agredir o Flamengo, mesmo sabendo que seu adversário tecnicamente tem mais recursos, jogadores tecnicamente melhores, mas, enfim, um elenco mais forte, né? Mas ainda assim o Vasco agrediu o Flamengo, atacou o Flamengo, buscou a vitória. E se tivesse que sair um vencedor, seria o time vascaíno, sem dúvida alguma. O Flamengo, por sua vez, foi o de sempre, né? O que temos acompanhado em praticamente todos os jogos da equipe rubro-negra, um time que tem poucas jogadas que levam a criação de situações de gol na área inimiga. O centroavante é um pobre coitado que sofre ali, seja ele qual for, perdido no meio dos zagueiros adversários. Dessa vez até o Uribe participou mais do jogo, mas o time insiste em bolas cruzadas, o time não tem repertório, o time cria muito pouco. Alguns defeitos pontuais são observados, como por exemplo o Paquetá perdendo bolas fáceis em lances até tolos. Em todo jogo tem acontecido isso, e armando os contragolpes do adversário. Aconteceu isso novamente no jogo contra o Vasco da Gama. É impressionante como parece não haver ninguém no departamento de futebol capaz de alertar o jovem talento rubro-negro que ele não pode fazer isso, que ele precisa ter mais cuidado. É um nítido sinal de desmando, de desorganização, de falta de liderança, de falta de comando, né? Se percebe isso muito claramente. E o gol só saiu por conta do azar do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco da Gama, que cabeceou contra a própria meta. E por que esse gol saiu? Porque perto dele estava o Uribe. A presença de um centroavante sempre preocupa os zagueiros. E preocupado com a possibilidade de Uribe fazer o gol, o Luiz Gustavo tentou afastar o perigo e acabou colocando a bola contra a sua própria meta. Então, quando um time precisa vencer, e ele, especialmente quando esse time não tem jogadas trabalhadas para jogar sem uma referência na área, e começa a cruzar, começa a alçar a bola, o centroavante é fundamental. Mesmo que ele não faça o gol, ele prende a atenção dos zagueiros, ele causa uma confusão, ele faz ali um rebuliço na área adversária. Você não tem como jogar sem centroavante se você não tem repertório para colocar a bola no chão, trabalhar, criar e chegar tocando na área adversária para fazer os gols. Com jogadores de lado de campo, atacantes de outra característica, meias, enfim, com qualquer um que tenha essa facilidade. O Flamengo não tem isso, o Flamengo fica cruzando bola. Cruzou 49 contra o Corinthians, mais 30 agora contra o Vasco. Então são aí cerca de 80 cruzamentos em 2 partidas em menos de uma semana. É um time que não tem repertório para jogar sem um centroavante, especialmente quando parte para o abafa. Claro, ficou com um homem a menos, e aí veio uma estranha substituição, que foi a saída do Uribe logo depois do gol de empate, gol contra do zagueiro vascaíno, para a entrada do Arão. Ele poderia ter colocado no lugar de um meia, poderia ter tirado de repente um lateral, abrir o Arão pela direita, jogar até com um trio de zagueiros, com o René, com o Hever e com o Luiz Gustavo, abrir pela esquerda o Berrio, o Vitinho, até que ele saiu, né? Depois entrou o Berrio, pela direita poderia abrir o Arão, que pode jogar por ali, né? Numa espécie de um 3-5-1, deixa o homem de referência na área para atrapalhar os zagueiros, para servir de pivô, para tentar incomodar, porque o Flamengo tinha que vencer, mas não, ele tirou o centroavante. O Vasco tinha 2 centroavantes. O Vasco criou mais situações, atacou mais e esteve mais próximo da vitória. O Flamengo tinha um, depois nenhum, e precisava vencer. O Flamengo precisava vencer. O Vasco também tinha que buscar a vitória, mas acabou até ficando, de certa forma, satisfeito com um pontinho, porque quebra uma sequência de derrotas, e o Vasco ele precisa escapar ali das últimas posições.
tem tempo ainda para isso, esse ponto pode ser valioso. O Flamengo ele tem que tirar a diferença em relação às equipes que estão à sua frente. E desperdiçou mais uma oportunidade. Aliás, o Flamengo chegou com isso aos últimos 5 jogos, marcando 3 gols. 4, na verdade, né? 3 feitos pelos seus jogadores e um gol contra. É menos de um gol por jogo. Uma média sofrível. O time cria muito pouco. E é impressionante como não há qualquer tipo de atitude por parte dos dirigentes, dos gestores do futebol do Flamengo. Seja para encontrar um coordenador técnico mais experiente que ajude o Barbieri, que está nitidamente perdido. Você percebe isso nas escalações, nas substituições, nas coletivas. Ele não consegue encontrar soluções. O Flamengo só regride, só piora a cada jogo. A cada jogo. Você não vê nenhum sinal de progresso. Ou até buscar um outro treinador. Sei que é difícil. Não existem grandes nomes aí no mercado dando sopa, que queiram assumir nesse momento. Mas o dirigente tem que tentar alguma coisa. Tem que buscar uma solução. Ele não pode ficar omisso ali parado vendo o barco afundar. E é isso que está acontecendo hoje, apesar das eleições que tanto interessam aos cartolas do Flamengo, eleições no plural, eu quero dizer. Tem no clube, tem fora do clube, está todo mundo ali preocupado com os votos e com as urnas, né? E ainda assim, nenhuma atitude, é uma postura até, como eu disse, omissa. Aliás, esse jogo entre Vasco e Flamengo foi o último confronto entre os dois grandes rivais, tendo o Eduardo Bandeira de Melo na presidência do Clube Rubro-Negro. Né? 6 anos de Eduardo Bandeira de Melo, começou em 2013, termina no final agora desse ano de 2018, e nesse período, por incrível que pareça, o Vasco foi rebaixado 2 vezes, em 13 e em 15, e corre risco de novo agora em 2018. O Vasco vive seu pior momento em sua longa história de 120 anos. O Vasco tem dívidas terríveis, falta dinheiro, falta tudo. Tanto que caiu 2 vezes, né? Teve mudança de presidente, uma parte política para lá de conturbada. E mesmo assim, nos confrontos nesse período, olha só, preste atenção nesse dado. Flamengo e Vasco têm igualdade na era Eduardo Bandeira de Melo. Igualdade no confronto. 6 vitórias para cada lado e 12 empates. Isso mesmo. 6 vitórias do Vasco, 6 do Flamengo e 12 empates. Isso no período em que o Flamengo, de 2015 para cá, começou a investir pesado e o Vasco caiu em 15, já tinha caído em 13, já tinha caído antes em 8 também, né? Luta para não cair em 2018. Tem a pior defesa do futebol brasileiro nessa temporada, chegando já perto dos 80 gols, 79, se não estou enganado, agora com esse gol contra do Luiz Gustavo. E o Flamengo não conseguiu, na era Eduardo Bandeira de Melo, ter supremacia contra o Vasco, mesmo pegando o seu grande rival no seu pior momento. Sendo rebaixado, com dívidas, com crise política, com jogadores mais limitados. Por que isso? Porque o Vasco, ele quando joga contra o Flamengo, ele é aguerrido, ele enfrenta o Flamengo, ele não tem medo. Ele cresce, seja lá com que presidente, com que técnico, com quais jogadores. O Flamengo isso é pequena. E se você olhar com mais atenção nesse confronto durante esse período, o Vasco teve até vantagem sobre o Flamengo, porque em 3 oportunidades eliminou seu rival de competições. Campeonatos Cariocas, em 15 e 16, e a Copa do Brasil em 2015. O Vasco eliminou o Flamengo naquela oportunidade. Então, além de não ter supremacia sobre o seu rival no seu pior momento, né, e o Flamengo se organizando, entrando dinheiro, o Flamengo ainda foi eliminado em 3 oportunidades pelo Vasco da Gama. Isso evidencia a péssima gestão do futebol nesses anos de Eduardo Bandeira de Melo, à frente do clube e à frente do departamento de futebol, um bom tempo, inclusive, como vice-presidente da pasta. Uma gestão terrível do futebol, completamente diferente daquela que vemos na parte administrativa, financeira, jurídica, de redes sociais, etc, etc. O Flamengo fez várias coisas muito, muito boas. O Flamengo cresceu muito, se organizou, hoje é um clube estruturado, é exemplar. Mas o futebol, com o presidente sempre se metendo ali, um desastre. Ele e seus pares fazendo um péssimo trabalho, e isso fica muito evidente nos números que você confere relativos a esse confronto. E outro detalhe que esse jogo de Brasília provoca uma reflexão. Por que o Corinthians jogou respeitando tanto esse Flamengo arame liso aí, que não machuca ninguém, na quarta-feira pela Copa do Brasil no Maracanã? Hein? O Corinthians não chutou nenhuma vez no gol, gente. Nenhuma finalização. Veja aí quantas vezes o Vasco finalizou nesse jogo. Pois é, o Vasco chegou, ameaçou, chutou várias vezes no alvo. O Vasco finalizou várias vezes no primeiro e no segundo tempo. O Corinthians chutou 4 vezes contra a meta do Flamengo, nenhuma no alvo. Ficou só se defendendo e achou o 0-0 fantástico. Tivesse um pouquinho de ousadia, talvez conseguisse até uma vitória no Rio de Janeiro, diante desse Flamengo que não faz gol em ninguém. Fez um gol dessa vez, na verdade, que fez o gol foi o zagueiro vascaíno. Né? E fica também outra observação, a diferença de comportamento. O Roberto Valentim comete erros, acho até que ele se equivocou em alguns jogos do Vasco, vinha de 4 derrotas, o Vasco não tem condições de repente de jogar como ele quer, mas dessa vez ele foi arrojado, e a gente tem que admitir e dizer, foi arrojado, botou o time no ataque, agrediu o Flamengo e conseguiu o empate, por muito pouco não venceu e merecia até a vitória.
Enquanto isso, o Barbieri no Flamengo não consegue modificar nada, não consegue encontrar soluções alternativas na estratégia de jogo, na tática, em nada, em nada. O Flamengo ele só regride. O Vasco hoje deu um sinal de vida. O Vasco em Brasília deu um sinal de que pode reagir, que pode melhorar. O torcedor fica com uma esperança maior de que o time possa conseguir jogar bem, ganhar jogos e escapar do rebaixamento, fazer um final de ano mais tranquilo. E o torcedor do Flamengo, a cada jogo que passa, na verdade, ele vê a sua esperança de um bom 2018 cada vez menor, a não ser que uma grande reviravolta aconteça. Será que os dirigentes vão se mexer? Será que vão buscar algo que possa mudar esse panorama, esse cenário? Até agora, nada fizeram a respeito. Lembrando que tem linha de passe nesse domingo às 9 da noite na ESPN Brasil ao vivo. Isso mesmo, linha de passe aos domingos. E, claro, segunda-feira o programa volta às 10 da noite. Também teremos o Linha nessa semana, na quarta e na quinta-feira, depois dos jogos da Copa Libertadores envolvendo os times brasileiros, ou seja, lá no final de noite, perto da meia-noite, 20, 15 para meia-noite, estaremos no Linha de Passe debatendo essas partidas importantes do mata-mata sul-americano. É isso aí, gente. Valeu, saudações.